Oi, gente. Esse vídeo do BBC traz os eleitores de Bolsonaro que agora aprovam Lula. E não é difícil de entender, eu venho falando aqui já há algum tempo, que o caminho para grande parte do eleitorado bolsonarista é pelo bolso. E claro, combustíveis ficaram mais baratos, comida ficou mais barata, parte do eleitorado de Bolsonaro o abandonou. Mas eu quero assistir com vocês esse vídeo que traz argumentos e análises interessantes e comentar enquanto a gente assiste. Fazer um react porque o vídeo tem informações interessantes. Vamos lá. Um fenômeno inesperado vem se desenhando no cenário político do país. 9 meses depois de uma das eleições mais disputadas da história do Brasil, duas pesquisas recentes apontam que uma parcela dos eleitores de Jair Bolsonaro aprova o começo do governo Lula. É um quadro surpreendente se a gente lembrar o clima de forte polarização da última eleição presidencial. Na reta Não é surpreendente e é esperado quando você olha para a queda do preço da gasolina, queda do preço nos supermercados, deflação, maior estabilidade econômica. Diante do cenário econômico, isso não é tão surpreendente assim, mas vamos lá. final da campanha, quem declarava voto em Bolsonaro tinha forte rejeição a Lula e vice-versa, segundo as pesquisas de intenção de voto na época. O petista acabou vencendo a disputa por uma diferença de 1,8 ponto percentual, menos de 2 milhões de votos, uma margem considerada bastante apertada. Assim, fica a pergunta: quais são as razões que levaram uma parte do eleitorado a mudar de opinião nesses meses? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar quem são os lunaristas, os bolsonaristas que estão vendo a atual presidência de Lula com bons olhos. Vamos. Lunarista não foi um bom nome. Parece gente que é adorador da lua. Não achei uma boa escolha, mas enfim, lunarista. Primeiro, dar uma olhada nos números da pesquisa IPEC, o antigo IBOP, que ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 1º e 5 de junho. O levantamento foi encomendado pelo jornal o Globo. Entre os entrevistados que disseram ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno do ano passado, 56% deles consideram o governo Lula como ruim ou péssimo. Mas 33% classificam o desempenho como regular e 8% dizem que a atual gestão é ótima ou boa. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder a pergunta. A pesquisa de um outro instituto, o Quest, também aponta um fenômeno parecido. 22% dos entrevistados que disseram ter votado em Bolsonaro no segundo turno aprovam a gestão Lula. Olha, 22% do eleitorado que votou em Bolsonaro no segundo turno dizer que aprova a gestão Lula é um número espetacular da Quest. Espetacular. Espetacular. Significa que em 7 meses de governo, 6 meses de governo, no período da pesquisa, não é? Lula já conseguiu, com maior estabilidade e sinais econômicos mais positivos, reconquistar, ao menos em parte, esse eleitorado, que, ao meu ver, provavelmente foi comprado em cima da hora, no ano da eleição, parte desse eleitorado com aquela PEC kamikaze, né? Mas vamos lá. Um salto de 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa de abril. E o que explica esse movimento, especialmente diante da polarização política de poucos meses atrás? Márcia Cavalari, a presidente do IPEC, o instituto da primeira pesquisa mostrada aqui, analisa que a parcela que aprova a forma de gestão de Lula representa um eleitor bolsonarista menos ideológico e que pode ser influenciado pelo momento considerado positivo na economia brasileira. Segundo ela, isso acontece por conta de uma percepção de que diminuiu a inflação e o custo de vida. Há uma percepção de que os indicadores estão melhores, de que Lula estaria cumprindo o que falou na campanha e de que ele está tomando ações de combate à fome e à pobreza. Não é só percepção, isso se chama realidade. A inflação diminuiu, com o fim da paridade de preços, os combustíveis diminuíram, o gás de cozinha caiu de preço, isso é um fato. Então, e além disso, várias promessas foram cumpridas. O fim da paridade internacional de preços, a volta da farmácia popular, a volta do fundo da Amazônia. Então, o governo tem feito coisas. Retomada do Minha Casa Minha Vida e por aí vai, né? Então, não é percepção, é realidade. Felipe Nunes, diretor da Quest, o instituto da segunda pesquisa, afirma que o eleitorado de Bolsonaro é dividido entre uma base ideológica e outra pragmática. Ele diz que essa parcela que não vota pela ideologia, mas pelo pragmatismo, é minoritária, mas existe. E observa que no caso dos alimentos, metade da população diz que o preço parou de subir, o que é muito importante. O Felipe Nunes está coberto de razão. Tem o eleitorado ideológico do Bolsonaro que não vai sair do lugar, mas existe uma parte do eleitorado que é pragmático no sentido de que é influenciável pelos efeitos, pelos resultados. E se materialmente a vida das pessoas melhora, eles vão mudando de opinião. Esse eleitorado
Tanto isso é sabido que existe, que o Bolsonaro tentou comprar parte desse eleitorado com a PEC Kamikaze, com aquela inundação de dinheiro em cima da hora da eleição, não é? Porque se sabe que esse eleitorado existe no Brasil. Em relação aos combustíveis, parte desse eleitorado afirma que o preço caiu. Quando você junta a queda no preço dos combustíveis de um lado e a percepção de que os alimentos pararam de subir de outro, você tem um efeito econômico observado diretamente. Esther Solano, professora da USP, afirma que o eleitorado bolsonarista não é homogêneo e isso explica o surgimento dos lunaristas. É um eleitorado muito complexo e que tem, de fato, vários grupos diferenciados, né? Então, nós temos que distinguir muito claramente o eleitorado mais radicalizado, que é aquele mais ideológico, mais fiel ao presidente, e depois nós temos um eleitorado mais moderado, que votou, de fato, em Bolsonaro, mas que não adotou um discurso antipetista tão raivoso, tão violento e tão agressivo, né? É por isso que eu digo aqui que nem todo bolsonarista é neofascista. O movimento neofascista dentro do bolsonarismo correspondem àqueles que defendem golpe de Estado, que defendem o negacionismo e que não se vacinaram, que defendem toda a agenda ultra, hiper conservadora. São pessoas que de fato defendem ditadura militar. Esses são neofascistas. Mas entre os eleitores, foram 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Entre os eleitores do Bolsonaro, gente que votou nele em 2018 e votou em 2022, existem pessoas culturalmente mais conservadoras, relativamente liberais na economia, ou pessoas pragmáticas que são pouco conservadoras e foram seduzidas por uma série de motivos, mas que podem ser desconvertidas. Talvez o melhor nome, em vez de lunaristas, seria alguma coisa, sei lá, ex-gado, não sei. Talvez tem que arrumar um nome mais positivo. Eles não são lulistas ainda. Eles são pessoas que viram a luz, pessoas que saíram da caverna de Platão. Não sei ainda. Deixe sua sugestão no comentário. Qual o nome que você daria para esses que abandonaram ou estão em processo de abandonar o bolsonarismo? Boa parte desse eleitorado mais moderado já votou também no Lula em gestões passadas e tem uma lembrança positiva também dos governos Lula. Apesar de as duas pesquisas terem registrado acenos de eleitores bolsonaristas ao governo Lula, não dá para afirmar que esse grupo votaria no petista em uma hipotética disputa com o ex-presidente ou com algum candidato apoiado por ele. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral no final de junho. Ele ainda pode recorrer da decisão. Felipe Nunes, da Quest, ressalta que essa aprovação ao atual governo, por causa dos bons resultados econômicos, pode não significar muito, a depender da pauta da próxima disputa presidencial. Aqui é importante entender isso. Sim, o apoio desse pessoal é frágil, mas se daqueles 22% Lula conseguir capturar, dos 22, 10, o que é absolutamente possível de ser capturado, já tornaria uma eleição que foi apertada numa eleição folgada. Uma vitória tranquila, que era, aliás, o que se previa pelas pesquisas antes da PEC Kamikaze. Antes daquela enxurrada de dinheiro que foi colocado no processo eleitoral, antes da Polícia Rodoviária Federal impedir gente no Nordeste de votar, antes de todas aquelas medidas que apertaram a eleição, não é? Nunes afirma que se o tema principal das próximas eleições forem valores ou costumes, de nada vai adiantar essa avaliação positiva da economia, ou pelo menos não será preponderante. Mas não tem o menor sentido de se fazer essa pauta a pauta principal. E se o bolsonarismo tentar colocar essas questões como questões principais, cabe à esquerda lembrar que ganhos materiais na vida da classe trabalhadora é o mais importante, é o legado, é remédio mais barato, é mais dinheiro para o SUS, é o fato do governo Lula ter reajustado as bolsas de mestrado e doutorado que estavam sem reajuste desde a época do governo do Temer. É investimento em pesquisa, ciência, é combustível mais barato, não é? Tudo é retomada do Fundo da Amazônia e proteção ambiental. Esses são os temas, né, que o governo Lula e que uma candidatura de esquerda no futuro precisa utilizar como o tema central, o tema que vai na frente, não é? Mas enfim. Uma pesquisa do Datafolha feita no ano passado apontou que 60% dos entrevistados achavam que defender os valores da família tinha mais importância do que uma boa proposta econômica. E quem diz que ser de esquerda é contra seus valores da família? A gente só é contra os valores da família Bolsonaro.
Mas a gente não é contra valores familiares, inclusive defender que existem famílias de pessoas que são LGBTQI+. Eles são família também. A defesa da família tradicional e exclusiva e uma visão preconceituosa com a comunidade LGBTQ, isso a gente não tem que admitir, mas defender que a família é importante, que valores familiares são importantes, sim. E o que é que beneficia a família? Remédio barato, preço de combustível barato, né? Aumento do emprego, investimento em saúde, em educação, em segurança. Isso torna as famílias mais saudáveis e com melhores condições de desenvolver sua vida. Isso é ser pró-família, fundamentalmente, não é? Mas enfim. Para Márcia Cavallari, do IPEC, características pessoais dos candidatos têm um peso muito alto na decisão de voto. Ela diz que precisa de muito mais coisa que a melhora econômica para fidelizar o eleitor. Tem um elemento forte de empatia porque as pessoas não conseguem distinguir diferenças entre os partidos. É uma eleição muito personificada. A personalização da política é um problema seríssimo, eu venho já apontando isso há muito tempo aqui no canal, e é uma coisa que a esquerda precisa combater. Nós temos que defender ideias, projetos, nós temos que defender fundamentalmente uma visão de sociedade. E esse é parte do papel aqui do canal. Ou seja, defender uma reforma tributária progressiva. O governo Lula conseguiu aprovar uma reforma tributária que, embora não seja ainda ideal, a discussão da progressividade vai vir no segundo semestre, ela já é simplificadora, ela já tem uma série de benefícios, ela já zera a tributação sobre a cesta básica. Então, ela tem já, a reforma tributária, a parte que já foi aprovada na Câmara, avanços. Se a gente continuar avançando em agenda, a gente pode gradualmente mostrar para a população que deve votar em candidatos progressistas, não porque eles são simpáticos ou sedutores, embora obviamente Lula seja essas coisas, mas porque eles defendem as causas da classe trabalhadora, do povo mais pobre e beneficiam o desenvolvimento do país. Isso é fundamental. Felipe Nunes acrescenta que há um possível teto para a aprovação de Lula entre os eleitores de Bolsonaro e que tem dúvidas se o fenômeno vai continuar. O governo Lula afirmou que espera aumentar a aprovação nas pesquisas com o eventual anúncio de novos programas. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse ao blog da jornalista Ana Flor, no site G1, que o presidente Lula sempre diz que o aumento de aprovação do governo é como um chuveiro elétrico velho, em que você sabe que vai sair água quente, mas precisa esperar um pouco. E com isso eu fico por aqui. Obrigada. A aprovação tem teto, mas o teto pode ser bem mais alto do que as pessoas imaginam. Se Lula continuar o governo Lula continuar realizando medidas que beneficiam a classe trabalhadora e os mais pobres e incentivar especialmente na luta pela progressividade da reforma tributária, que é a segunda etapa que vai vir, se isso for implementado e mais benefícios chegarem à população, a aprovação do governo pode chegar a 60, 65 e talvez, se conseguir continuar fazendo coisas positivas e medidas que beneficiam a população, é possível atingir, no final do segundo ano de governo, no terceiro ano de governo, 70%. Esse tem que ser o objetivo. Mais do que 70%, num cenário com praticamente 30% da população brasileira quase que radicalizada pela extrema-direita, eu acho difícil. Né? Ali tem uns 25% a 28% da população, quase 30%, que estão muito radicalizados, né? Pela extrema-direita, e vai ser difícil conquistá-los com essas políticas públicas. Aí vai ter que ter investimento em educação, combate ao negacionismo científico, muitas outras coisas para a gente avançar. Mas eu gostei muito da matéria da BBC, fica aqui um elogio, não é? E temos que continuar nesse caminho de reconquistar o maior número de pessoas que foram seduzidas pelo neofascismo, seduzidas pelo bolsonarismo, recuperar eles para defender a democracia, defender a ciência, defender a justiça social e sim lutar para conscientizar as pessoas que os direitos da comunidade LGBTQI+, também precisam ser garantidos, né? E a população jovem predominantemente já sabe disso, né? É uma coisa de educar os mais velhos em relação a isso, né? Mas enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.